Olá, meus queridos, deixa eu tirar a máscara para falar melhor com vocês. Quem já me conhece sabe que eu sou Wilson Neves, servo do Deus Altíssimo, seguidor de Jesus, soldado de Cristo. Estou aqui perto da clínica para tomar uma vacina e eu tenho uma mensagem para você. Fica comigo que depois eu vou falar o que vai acontecer. Um abraço. Falar que é a dose mais forte de mim. Só você. Então, já tomei a vacina, agora estou indo para casa vou estar trazendo um cântico e mostrar para vocês verdadeiramente sobre a dose mais forte. Ok? Grande abraço. Então, meus queridos, assim como eu prometi, nós vou estar entoando esta canção para a nossa meditação e logo em seguida estarei trazendo uma mensagem cujo tema é a dose mais forte. Fique com o louvor, guarde na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Quero falar para você, Jesus derramou o sangue puro por mim e por ti, pois Ele é a dose mais forte. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se a humanidade pudesse entender o quanto Jesus os ama e que Ele é a chama de todo poder. Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Aleluia! Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria naquele dia em que Jesus voltar, pudesse ver todos remidos em um só sentido, em uma só fé. E na presença de Deus, todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah,
como eu queria olhar pro céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo me buscar. E o povo de Deus esperando com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. E ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim, dentro de mim. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E logo após, meu amado, a palavra de Deus. Então, meus queridos, vamos então à mensagem propriamente dita, conforme eu havia prometido, cujo tema é a dose mais forte. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver, se você não tiver, não tem problema. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, algo interessante que vai falar para nossas vidas nesse dia. Então diz assim a palavra de Deus, no capítulo 9 de Hebreus, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Amém? Então, eu quero falar também sobre essa questão do pecado propriamente dito, porque para você entender sobre essa dose mais forte, a Bíblia, ela declara no livro de no livro de Romanos, capítulo 5, quando vai falar algo interessante para nossas vidas, no capítulo 5, do versículo 12, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Muita gente fala que, mas eu não estava lá, o culpado foi Adão. Não, se nós viemos da geração de Adão, né, geração humana, de uma relação homem e mulher, Adão e Eva, e eles pecaram, o pecado passa a todos os homens. Como diz a palavra, como que por um homem entrou o pecado no mundo, entrou por eles ali. E o pecado, e pelo pecado a morte, né? A Bíblia declara que toda alma que pecar, essa morrerá. Então a morte começa a aparecer no cenário mundial, no cenário humano. E assim a morte também passou para todos os homens, por isso que todos pecaram.
né? O homem é pecador, já nasce com a semente do mal, do pecado. E esse caminho que o homem traça, o caminho do homem é um caminho em que ele pode ter as suas escolhas. Ele pode ter a liberdade de escolher o que ele quer. Porque Deus não é um Deus carrasco que quer aquilo ali e pronto. Ele deixa a vontade do homem. Deus não fez o homem robô, mas ele fez o homem para escolhas também. Só que as escolhas do homem podem ser boas ou más. O fruto lá no Jardim do Éden era chamado de a árvore da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem tem as suas escolhas, certo? A Bíblia, ela vai declarar uma coisa interessante que muitos sabem até, mas muitos talvez não saibam disso, né? E a maioria já sabe, porque a palavra de Deus está sendo explanada em todo o mundo, né? São poucos os países que não entram a palavra de Deus. Mas aqui no nosso país, no Brasil, a palavra de Deus tem sido proclamada. Provérbios capítulo 14, diz assim, Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos que ao homem parecem ser bom, ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. É a escolha da vida. O homem pode escolher ir para onde ele bem entender. Ele não é preso a isso. Mas só que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. E tem homens que preferem o caminho de morte, infelizmente. Por quê? Porque as escolhas dele não foram boas. Deus, ele dá a liberdade para o homem escolher, né? Tal como no passado, um certo homem chamado Caim, Deus falou, olha, o pecado jaz à tua porta, basta você controlar e dominar, a escolha é sua. Mas Caim preferiu matar o irmão Abel. Há outros homens na Bíblia e na história da raça humana, que nós podemos ver, que escolheram o caminho de morte. Mas eu quero falar para você nesse dia que o melhor projeto de vida é seguir a Cristo. Esse é o melhor projeto de vida que o homem pode ter. Esse é o melhor projeto que o homem pode seguir a sua diretriz, o seu caminho. É um caminho de vida. É um caminho maravilhoso. Lá em João, no capítulo 8, a Bíblia ela vai declarar algo interessante. Eu quero desfolhar aqui a palavra de Deus e mostrar para você que é o que a Bíblia diz sobre esse caminho, desse melhor projeto de vida. No capítulo 8, versículo de número 12, diz assim, Jesus fala assim, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, o melhor projeto é seguir a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Jesus, no capítulo 14, versículo 6 de João, diz, eu sou o caminho. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim caminho de morte. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para que você experimente e tenha a certeza de uma vida
correta e boa, um caminho bom, você tem que experimentar, na realidade, o sangue. A dose mais forte. É o tema dessa pregação, dessa palavra. A dose mais forte é Cristo Jesus. Nós vivemos num tempo de pandemia, onde que as pessoas estão se vacinando. Eu mostrei ali que eu me vacinei ali, no início. Tomei uma dose, ou segunda dose, não sei quantas doses você vai tomar de vários medicamentos, né? Seja gripe, seja Covid, seja lá o que for, não sei. Mas a dose mais forte está relatada, que eu quero falar contigo, no mesmo livro de João. Vamos lá. No capítulo de número 6, no versículo 53, o Senhor Jesus diz assim, olha, Jesus disse-lhes, na verdade vos digo que quem não come da minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beber, ou seja, não tomar a dose mais forte do meu sangue, não tereis vida em si mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Tu queres ter a vida? Tome a dose mais forte, que é Cristo Jesus, se você ainda não fez. Se você o fez, continue firme no Evangelho de Cristo, que é o único caminho que conduz à salvação. Jesus disse, se você quiser ir ao Pai, vem a mim, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Não há outro caminho. Os outros são tudo caminho de morte. Então, meu amado, essa é a tua oportunidade para você viver sem separação de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Romanos, mais uma vez, vamos lá em Romanos, de novo, no capítulo 8, no versículo 37 a 39, olha o que a mensagem da palavra de Deus te diz nesse dia. 8:37 diz assim: porque estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você toma a dose mais forte, quando você se entrega a Cristo, nada pode te separar desse amor. Vivendo uma vida correta, vivendo uma vida com Cristo, vivendo uma vida mediante a palavra de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, criatura, nem anjos, nem a morte física vai te separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, a saber, o nosso Senhor. Então, meu amado, essa é a palavra que eu quero deixar contigo. Tome a dose mais forte. Procura apresentar-te a Deus. E para você se apresentar a Deus aprovado, tem que receber em sua casa, em seu coração, na sua vida, a Cristo Jesus. Eu quero te fazer um convite final nesse dia. Você que ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, você que não fez ainda uma decisão, você só tem a Cristo no seu intelecto, como todo mundo diz. Eu tenho Deus no meu coração. Eu quero te fazer um convite. Procura conhecer a Cristo através da palavra. Procura conhecer as obras de Cristo através da palavra. Procura conhecer o futuro que te espera de uma vida eterna com Deus através da palavra.
Esse é o convite final. E que Deus possa assim te abençoar e te guardar, em nome de Jesus, porque é assim que aconteceu comigo. Eu tomei a dose mais forte. Além da simples dose comum dos medicamentos que o homem deu, que Deus deu sabedoria ao homem para fazer, para amenizar o sofrimento do corpo humano, a dose mais forte é aquela que vai amenizar para sempre o corpo espiritual, a alma, que está destinada a apenas 2 lugares, ou céu ou inferno, ou vida eterna com Deus, ou vida ou a morte eterna, separação para sempre de Deus. Qual que tu quer? O que você quer da sua vida? Tome essa dose mais forte e seja feliz em Cristo Jesus. Deus abençoe você e sua família, que você possa verdadeiramente tomar uma decisão ao lado daquele que morreu na cruz para derramar seu sangue puro, para deixar a dose mais forte, que a decisão final é sua. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.